notícia até o rei. Diz a palavra de Deus que ele mandou chamar Davi. E aí ele falou com Davi, perguntou a Davi o que ele realmente sempre teria coragem. E ali, meus amados irmãos, o rei disse: você é muito jovem, você ainda é uma criança, esse camarada é o guerreiro desde a sua mocidade, você não tem nenhuma chance de vencer ele. Mas Davi disse para ele: olha, rei meu senhor, eu cuidava das ovelhas do meu pai, e quando vinha um urso ou vinha um leão, eu ia após ele e atacava, matava e tomava a ovelha, o cordeiro da boca dele. E quando eles me atacavam, eu pegava na barba dele e abria a boca dele, rasgava a boca dele e o matava. E ele, meus amados, ele disse assim: assim também eu farei com esse incircunciso filisteu. Quantas vezes nós temos de Deus a autoridade? Quantas vezes nós temos de Deus o conhecimento? Quantas vezes nós temos de Deus o poder na nossa vida para vencer as lutas, para vencer a diversidade, para vencer as provocações, para vencer as astutas ciladas de Satanás? Mas às vezes ficamos com medo. Mas o que nós estamos vendo aqui é que Davi não teve medo, Davi não se amedrontou, por mais que o gigante dava dois dele, tanto em peso, em altura, ele tinha tudo maior do que Davi, e ele tinha jamais, Davi, se fosse uma força normal, jamais conseguiria vencer aquele homem. Só tem uma coisa que Davi tinha maior do que ele, que era o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, porque aquele homem ele acreditava nos deuses, porém Davi acreditava no Deus único e verdadeiro, que é o Deus dos céus. Aleluia! E aí, meus amados irmãos, quando o rei falou com Davi e conversou com ele, então o rei disse para ele, já que ele tinha matado um leão e um urso na mão, ele disse: pois então você vai. E disse assim para ele: vai-te e o Senhor seja contigo. E o rei, meus amados irmãos, tirou a sua roupa de guerra, aquela capa de bronze, o capacete, a espada do rei, e vestiu no Davi e colocou o Davi para quem sabe ir à batalha. Só que, meus amados irmãos, a roupa do irmão Wagner não me serve, a minha roupa não serve no nome de Abimael. Assim também a nossa roupa espiritual de um não serve do outro. Cada um de nós é que precisamos usar as nossas armas, aquelas que o Senhor Deus tem nos preparado, aquelas que o Senhor tem nos presenteado a cada dia, para que assim possamos nós fazer a vontade do Senhor. E Davi, quando tentou andar, ele disse: eu não consigo, eu não estou acostumado a usar isso aqui. E ele tirou de sobre si a capa do rei, ele tirou ali o capacete, ele jogou para lá a espada, e ele foi à batalha, meus amados irmãos. Ele não temeu aquele homem, mesmo desarmado. Davi não temeu, sabe por quê? Porque as armas de Davi eram armas espirituais, não era a arma do homem, não era espada, não era lança, não era arco, não era flecha, mas sim era a presença do Senhor, era o Espírito Santo de Deus que tinha na vida de Davi. E aleluia! E Davi saiu da barraca da tenda do rei, e diz a palavra de Deus que ele pegou apenas o seu cajado, o seu alforje, foi no riacho, pegou 5 pedras lisas, colocou no seu alforje, e pegou também a sua funda, e diz a palavra de Deus que ele saiu ao encontro de Golias. Quando ele saiu ao encontro de Golias, meus amados irmãos, aquele gigante viu um menino seguindo em sua direção, com um pau na mão. Ele disse: tu está achando que eu sou o que? Algum cachorro para você matar com um pau? Ele diz assim: hoje mesmo, daquele gigante desprezou mais uma vez o povo de Israel, na pessoa de Davi. E ele disse: hoje mesmo eu darei a sua carne às bestas feras da terra. E ali, meus amados irmãos, ele desafiou a Davi. E Davi correu na direção dele e disse para ele da seguinte forma: tu vens a mim com espada e com lança, aleluia, e eu vou a ti, em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, aleluia. Meus amados irmãos, o que nós podemos ver é que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E ali aquele jovem não temeu, não é porque alguém tem que ser o que? Tem que ser velho para ser respeitado. Aquele jovem era um jovem temente a Deus, era um jovem que buscava a presença do seu Deus. Ele era cantor, diz a palavra de Deus que ele louvava com a sua harpa,
harpa. É tanto que antes dessa batalha, após ele ter sido ungido rei, ele foi levado à casa de Saul para tocar a sua harpa, porque no dia que ele foi, ali, meus amados irmãos, ungido rei de Israel, diz a palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus se apossou daquele jovem, e ele passou a ser cheio do poder de Deus. E ali, meus amados, o que nós vemos é que o Espírito que ele se apossou de Davi era o mesmo que estava em Saul, e naquele momento ele saiu de Saul, e Saul foi entregue ao espírito do mundo, ao espírito do engano, e ali ele começou a ser atormentado, e Davi foi convidado, foi conduzido até a casa do rei para tocar para o rei. Meus amados irmãos, e aqui para finalizar, nós vemos o que aconteceu quando aquele jovem, ele correu na direção daquele gigante, um homem enorme e grande, e ali ele correu na direção dele, os dois correram um para o encontro do outro, e na frente do gigante estava ali o seu escudeiro. Oh, amados irmãos, muitas vezes nós não confiamos em quem somos, às vezes nós não acreditamos na pessoa que nós somos, às vezes não acreditamos na autoridade que Deus tem nos dado. E ali, meus amados, aquele jovem não temeu o tamanho do gigante. Quantas vezes nós estamos temendo o gigante que está na nossa frente, está nos ameaçando, está nos perseguindo, e nós estamos temendo, mas aquele jovem não temeu. E aí diz a palavra de Deus que quando o gigante correu para Davi, Davi tirou e enfiou a mão no seu alforje, pegou uma pedra e colocou na funda. O que é uma funda? Era um objeto de couro com duas pontas, como se fosse uma baladeira, mas não era borracha, era apenas, quem sabe, uma tira de couro. E ali ele colocou aquela pedra e correu em direção ao gigante, e a única parte do gigante que estava descoberta era na testa dele. E ali, meus amados irmãos, quando Davi atirou aquela pedra, o Espírito Santo de Deus, eu acredito que não foi apenas a força de Davi, mas o Espírito de Deus que estava na vida dele, que atiçou aquela pedra na testa do gigante, e ele caiu com o rosto em terra. Aleluia! Enquanto ele caiu com o